Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. Hoje a nossa conversa é sobre eletrólitos. Quando que eu vou solicitar um exame, um perfil eletrolítico, né? Então, bora lá, pessoal, conversar sobre as principais alterações eletrolíticas que a gente pode ver na nossa rotina clínica. Então, bora lá fazer aqui uma revisão sobre os distúrbios eletrolíticos. Primeiro, pessoal, vamos falar de cálcio, tá? Vamos começar pelo cálcio. Vamos falar de hiper e hipocalcemia. Para que serve o cálcio mesmo no organismo? O cálcio tem uma série de funções no organismo, né? Ele tem uma função estrutural, então ele faz parte, por exemplo, da estrutura óssea na forma de sais de cálcio, assim como o fósforo, né? Ele participa da contração muscular. Da mesma forma, ele atua também no ritmo cardíaco. O cálcio é muito importante para a contração do miocárdio. E ele atua também na coagulação sanguínea, né? O cálcio, então, é um fator de coagulação, faz parte da coagulação. Então, ele é importante em vários aspectos, ele é vital para o nosso organismo. O que pode causar um aumento do cálcio? Vamos pensar. Se você tem um aumento do cálcio, você pode estar eliminando menos cálcio, correto? Então, você pode estar eliminando menos cálcio na urina, por exemplo, como outras eletrólitos, também você pode ter uma eliminação diminuída. Para o cálcio, especificamente, diminuição da eliminação renal não é um mecanismo importante. Aumento da reabsorção óssea talvez seja o mecanismo mais importante do aumento do cálcio no organismo. Outra coisa que pode acontecer quando você tem excesso de um eletrólito é um aumento da absorção intestinal. E a gente pode ter também liberação de substâncias osteoclásticas, que aumentam a atividade do osteoclasto, causando também aumento de reabsorção óssea. Então, esses mecanismos de diminuir a eliminação e aumentar a absorção, quando você tem uma alta de algum eletrólito, ele vale para praticamente todos. É claro que a reabsorção óssea e o aumento da atividade osteoclástica já é um mecanismo mais específico da hipercalcemia. Então, esses são os mecanismos fisiopatológicos. Tudo bem, professor, os mecanismos eu até entendi, mas quais são as causas que levam a esses mecanismos aí, que podem aumentar a absorção intestinal do cálcio, que podem aumentar a reabsorção renal, que podem aumentar a atividade osteoclástica, a reabsorção de cálcio no osso? Olha, existem alguns, mas um ou outro são mais importantes que os demais, tá? Mas uma causa que a gente deve considerar ao atender um paciente hipercalcêmico é o hiperparatireoidismo primário. O que mais pode levar à hipercalcemia? Hipercalcemia da malignidade. Essa você tem que guardar, porque essa é mais comum na rotina. Algumas células malignas podem produzir uma substância parecida com paratormônio, uma proteína like paratormônio. Ela age como paratormônio, reabsorvendo o cálcio do osso e jogando na circulação. E por isso, algumas malignidades, como por exemplo o linfoma, podem estar relacionados à hipercalcemia. Então essas são as duas que podem causar hipercalcemias mais importantes, tá? E o que uma hipercalcemia pode causar? Normalmente os efeitos são no sistema nervoso central, reduzindo a excitabilidade. Você pode ter efeitos também na musculatura lisa do trato digestivo, vômito, constipação e arritmia cardíaca. Mas a hipercalcemia tem que ser muito alta para causar sintomas clínicos relevantes. Então esse foi o primeiro distúrbio que a gente conversou, né, pessoal? A hipercalcemia. Mas a gente vai nessa pegada, né? Se tem o hiper, tem o hipo. Então, o que pode causar uma hipocalcemia? A gente já sabe as funções do cálcio, né? Ele age na musculatura esquelética, contração miocárdica, estrutural, ele é fator de coagulação. O que a hipocalcemia pode, o que pode, na verdade, causar a hipocalcemia? Os mecanismos, pessoal, são semelhantes ao que eu falei anteriormente. Se anteriormente a gente tem o aumento da reabsorção renal, né, aqui a gente pode ter aumento da perda renal de cálcio. Tá? Então é o contrário, você está perdendo, por isso ele está saindo do organismo. Redução da reabsorção óssea. Se antes eu absorvia muito, agora eu vou reabsorver pouco. Redução da absorção intestinal. São todos mecanismos apostos, sabe? E aqui a gente tem um mecanismo adicional, que é a cadela latente, que pode ter uma perda excessiva de cálcio no leite. Esse é um mecanismo de fato importante. Então, quais aqui que poderiam causar hipocalcemia relevante? Principalmente, justamente, a tetania puerperal, que é aquela que ocorre durante a fase de amamentação, de lactação, pela perda muito grande de cálcio, então, para o leite.
você pode ter uma hipocalcemia, principalmente em cadelas com ninhadas grandes, tá, pessoal? Muita produção de leite. É um quadro muito comum na rotina, né? Quem nunca, né, atendeu num plantão uma tetania puerperal, que antes chamava-se de eclâmpsia, mas não tem nada a ver com eclâmpsia, né? E lembra que eu falei agora há pouco, no hipercalcemia, é por causa de um hiperparatireoidismo? Aqui é o contrário. Hipocalcemia, hipoparatireoidismo, tá? Então, se você não tem paratormônio suficiente, você não reabsorve cálcio do osso, o cálcio vai para baixo, tá? Então, é só lembrar, hipocalcemia, hipoparatireoidismo, hipercalcemia, hiperparatireoidismo, manha de cursinho, hein, pessoal? Olha só. Então é tranquilo de lembrar. Outras causas de hipocalcemia são pouco importantes, tá? A própria insuficiência renal. Eu falei que ela causa hiper, mas pode causar hipo, dependendo do estágio em que ela se encontra. E aqui a gente tem um sintoma clássico da hipocalcemia, né? Que é a tetania, né? Aquele quadro que é uma convulsão, né? Parece uma convulsão, o animal fica tetânico, como se fosse uma convulsão generalizada, tá? E a gente tem que imediatamente intervir com reposição de cálcio. Antes de ocorrer a tetania, você pode ter um animal com dor na deambulação, marcha rígida, tá? Pode ter contrações musculares focais, alterações comportamentais. Isso pode ser prévio ao processo, preceder o processo de tetania. Tudo bem? Então já vimos então o que pode acontecer nos distúrbios do cálcio, tá, pessoal? Bacana? Hiper e hipocalcemia. Então, do cálcio, vamos para quem? Vamos para o fósforo. E por que ele estaria aumentado, né? Por que a gente teria uma hiperfosfatemia? Mesma coisa que o cálcio. Ou porque aumenta a absorção intestinal, ou porque diminui a excreção renal. E o que é mais importante, aqui entra um mecanismo que não valia para o cálcio. Deslocamento do fósforo intracelular para o meio extracelular. Então, são os 3 mecanismos subjacentes da hiperfosfatemia, tá? Mas agora vamos ver quais são as doenças que... tem muitas, se for no livro de clínica vai ter um monte, mas qual que é relevante mesmo, que pode causar hiperfosfatemia? Principalmente a insuficiência renal aguda ou crônica, nos 2 casos pela diminuição da taxa de filtração glomerular, consequentemente excreção renal diminuída de fósforo, tá? Então, primeiro ponto, da hiperfosfatemia, insuficiência renal aguda, insuficiência renal crônica. Agora há pouco a gente viu que o hipoparatireoidismo causa hipocalcemia e ele leva à hiperfosfatemia, tá? Então você pode ter hipocalcemia com hiperfosfatemia. E aí você tem outras condições menos importantes. A própria perfusão renal inapropriada, né, a azotemia pré-renal, frequentemente vem acompanhada de hiperfosfatemia. Acidose metabólica pode ter algum nível de hiperfosfatemia. Rabdomiólise também causa hiperfosfatemia, tá? Mas assim, são menos importantes do ponto de vista clínico, de rotina, tá? De lesões mais, de doenças mais comuns. Então a insuficiência renal eu considero aí que é a mais importante causa rotineira de hiperfosfatemia. A hiperfosfatemia é um dos componentes do hiperparatireoidismo secundário renal. Muito fósforo, o organismo vai tentar aumentar a reabsorção de cálcio para equilibrar cálcio e fósforo. Isso leva, então, ao quadro de hiperparatireoidismo secundário renal. E isso é uma das principais consequências clínicas do excesso de fósforo, e por isso que a gente tem que tratar o excesso de fósforo na insuficiência renal, né? Com dieta, quelante de fósforo e assim por diante. E o que pode causar agora uma hipofosfatemia? Pessoal, sendo bem direto, hipofosfatemia é quase irrelevante do ponto de vista clínico, né, de causar consequências para o nosso paciente, tá? Embora existem muitas causas de hipofosfatemia, algumas são mais relevantes e mesmo essas mais relevantes, em geral, não levam a uma hipofosfatemia perigosa, tá? Inclui-se aí o hiperparatireoidismo primário. Lembra que o hiperparatireoidismo causava hipercalcemia? Também causa hipofosfatemia, tá? Então aqui é tudo invertido, né? Quando a gente tinha hipocalcemia, eu tinha hiperfosfatemia, né? Em relação à paratireoide. Agora aqui, quando eu tenho hipercalcemia, eu tenho hipofosfatemia. Então hiperparatireoidismo primário, a hipercalcemia da doença maligna também pode causar. Mas o que eu acho que vocês têm que guardar, que é mais relevante, que aí sim pode causar problema,
é no tratamento da cetoacidose diabética, quando a gente usa insulina regular para jogar a glicose para dentro da célula. Nessa situação, você pode ter uma hipofosfatemia mais importante. Então, vale a pena monitorar fósforo, porque isso, eventualmente, pode levar a uma doença hemolítica, tá? Então, acho que a causa mais importante que vocês têm que guardar em relação à hipofosfatemia, tratamento de cetoacidose diabética, quando a gente usa insulina regular, joga a glicose para dentro da célula, fosfato vai junto, e você pode ter uma hipofosfatemia relevante com doença hemolítica. No caso de cálcio e fósforo, a gente, em geral, pede esses eletrólitos quando a gente suspeita de alguma dessas doenças, e não como parte de um painel rotineiro, tá? Bem menos em relação ao sódio e potássio, que a gente já vai falar na sequência, tá? Agora vamos bater um papinho sobre potássio. Aqui o potássio, pessoal, tem doença que a gente direciona, né, a dosagem de potássio, principalmente o hipoadreno, que eu vou falar daqui a pouco. Mas o potássio e o sódio, se possível, eles devem fazer parte da avaliação do paciente crítico, tá? Como um painel perfil eletrolítico. Então ele ajuda aí no delineamento da terapêutica, né? Se eu tenho que suplementar, se eu tenho que intervir numa hipercalemia. Então, nesse sentido, muitas vezes a gente descobre o que está acontecendo com a dosagem laboratorial sem uma suspeita específica, tá? Lembrando que o potássio, ele atua na condução elétrica, muito importante, a tal da bomba de sódio e potássio, né? Potássio para dentro, sódio para fora, aquela coisa que a gente já conhece, né? Então ele é muito importante no funcionamento celular de forma geral. E o que causa hipercalemia? Embora a hipercalemia teoricamente possa ser causada por aumento da ingestão ou por deslocamento do potássio de dentro para fora da célula, sem sombra de dúvida, a causa mais importante é a diminuição da excreção urinária do potássio, tá? É a causa mais importante de hipercalemia. Quando a gente está falando de translocação, não se perca, eu falei 3 causas: aumento da ingestão, translocação e diminuição da excreção urinária. Quando eu estou falando de translocação, vou chamar a atenção apenas para a acidose metabólica, tá? Que pode causar uma translocação e contribuir aí para a hipercalemia nesses casos, tá? Outras causas de translocação são menos importantes. Agora, a redução da excreção urinária é um mecanismo fisiopatológico preponderante. E o que pode causar hipercalemia? Aí a gente tem doenças que a gente tem que ter atenção, tem que saber de cabeça, na urgência, porque são doenças que devem ser tratadas imediatamente, devem intervir nos valores de potássio, porque ele tem potencial risco de vida para o paciente. Primeira delas, hipoadrenocorticismo, ou insuficiência cortical adrenal, ou doença de Addison, tá? Diminuição de produção de glico- e mineralocorticoide, portanto de cortisol e de aldosterona, tá? Aldosterona é mineralo, cortisol é glicocorticoide, tá? Então doença de Addison, diminuição da produção destes hormônios, mas é a aldosterona que determina uma hipercalemia. O que a aldosterona faz na fisiologia? A aldosterona, ela tira o sódio do túbulo renal e reabsorve, ela vai mediar esse processo de reabsorção do sódio, tá? O sódio é voltado para dentro do sangue, junto com ele vai água e cloro, e o potássio troca com o sódio. Então o potássio vai embora na urina e o sódio volta para a circulação. Se você não tem aldosterona, o que acontece? Este mecanismo não ocorre direito. E aí você tem eliminação de sódio e retenção de potássio. Daí a hipercalemia, que frequentemente vem acompanhada de hiponatremia nesses casos. Mas não só o hipoadreno vai causar hipercalemia. A gente pode ter hipercalemia na insuficiência renal aguda, e é uma hipercalemia que costuma ser importante, principalmente nos quadros oligoanúricos, na obstrução do trato urinário, fundamentalmente na obstrução uretral, que ocorre em cães e gatos, por exemplo, por urolitíase, no caso de gatos por tampões uretrais, né? A ruptura de bexiga com uroabdômen também causa hipercalemia, porque o potássio ali no abdômen, né, dentro da urina, ele vai ser reabsorvido, causando hipercalemia, e isso pode levar o animal à morte, tá? Então, o potássio tem que conhecer as causas e tem que dosar. E a hipocalemia, professor? O que causa hipocalemia? Ora, mecanismos contrários ao da hiper, né? Diminuição da ingestão de potássio,
Passagem do potássio do fluido extra para o intracelular. Perda é o mecanismo principal no vômito, na diarreia, na urina, tá? Esses são os mecanismos principais de hipocalemia. Então, na rotina, pessoal, qualquer animal que você atender com gastroenterite, vômitos e diarreia, ou só vômitos ou só diarreia, tem que dosar potássio, tá? Ele pode estar diminuído, ele pode ter uma hipocalemia. A insuficiência renal crônica, por perder muito fluido com potássio pela urina, também pode causar hipocalemia, tá? Em gato é mais sensível à alteração hipocalêmica. Cetoacidose diabética também causa perda excessiva de potássio, podendo levar à hipocalemia, tá? Que mais? Causa iatrogênica, eu vou citar principalmente furosemida, tá? Furosemida pode causar uma hipocalemia relevante, principalmente em gato. Maravilha, pessoal. E só falta uma alteração eletrolítica, que é a hipernatremia. Vamos falar dela, então. Não, falta a hiponatremia também, faltam as duas, né? Hiper e hiponatremia. Vamos começar falando sobre a hiponatremia. Quando que eu posso ter uma hipernatremia? Primeiro, vamos na pegada dos outros, né? Para que serve o sódio? O sódio é importante na manutenção do equilíbrio osmótico, né? O sódio, ele é uma partícula ativa osmoticamente e ele atua junto com o potássio na condução elétrica celular, tá? Qual é uma causa importante de hipernatremia? Diabetes insípido. Por quê, professor? Imagina que você tem o sangue é uma solução, e ele é de fato, tá? Que você tem sódio e água. Mas na diabetes você perde água excessivamente. Se você está perdendo água, você vai concentrar a sua solução, que é o sangue. Portanto, você tem uma hipernatremia relativa, tá? Outras condições de perda de fluido hipotônico, como a insuficiência renal crônica e o próprio vômito e diarreia, podem levar à hipernatremia, justamente porque fica mais concentrado, tá? Mas acho que o principal mesmo é a diabetes insípido, tá? Principalmente a diabetes insípido, você pode ter uma hipernatremia mais relevante. Divagando aqui, pode ter também um hiperaldosteronismo primário, né? Se você tiver um tumor adrenal funcional que produz aldosterona, você também pode ter uma hipernatremia primária, né? Por retenção de sódio. Mas isso é raropatia, tá? É fácil diagnosticar hipernatremia na rotina? É claro que não, a menos que você faça regularmente a dosagem de eletrólitos, tá? Do contrário, você olhar para um sintoma de fraqueza, ataxia e falar, olha, isso deve ser uma hipernatremia. Difícil, viu? Muito, muito, muito difícil. Você tem que estar muito sagaz aí para ter uma conclusão como essa. E a hipernatremia ela é perigosa, né? Ela leva a desidratação celular, puxa a água de dentro da célula, pode levar a ruptura de vasos meníngeos, pode levar a trombose, infarto, hemorragia. Então ela tem que ser abordada, tem que ser tratada. Tudo bem, pessoal? Então essa é a hipernatremia. E para a gente terminar a nossa conversa eletrolítica de hoje, vamos falar sobre hiponatremia. O que pode causar uma diminuição de sódio sérico? Mecanismos semelhantes aos anteriores. Ou você está perdendo sódio demais, ou você está retendo muita água e você está diluindo a solução. Acabei de falar da hiper, né? Que você perde água e a solução fica concentrada. Se você reter água, a solução fica mais diluída. Mas isso não é muito comum de acontecer, mas pode, né? Quando que a gente pode acontecer? Quando tiver uma hipervolemia, é um exemplo, tá? Insuficiência hepática, insuficiência renal oligúrica, você pode ter uma hipervolemia, síndrome nefrótica, você pode ter uma hipervolemia. Tem uma outra condição que eu até já apresentei para os nossos alunos, né, do curso, que é a polidipsia psicogênica, tá? Como o animal bebe muita água, um excesso de água, ele também tem uma hiponatremia por diluição, tá? Mas isso também não é uma afecção comum. E assim finalizamos os principais distúrbios eletrolíticos que a gente pode ver na rotina. Legal, pessoal, muitíssimo obrigado. Até a próxima, segunda que vem eu estou de volta com mais um programa Clinicando e Raciocinando.